presidentes lá de perto, eles têm uma preocupação muito grande com formação, eles têm uma preocupação muito grande com as crianças. E só para fazer uma diferenciação um pouco do que ocorre em Campinas e do que ocorre em Presidente. Por que é tão diferente? Porque é muito diferente. A diferença é a seguinte, é que em Presidente Prudente, o Mais Educação, ele não é o principal, ele é o complemento. O principal é a prefeitura, o investimento que a prefeitura faz em educação. Então, o Mais Educação complementa, porque o principal do programa aqui não foi feito com Mais Educação. O que o monitor do Mais Educação faz? Ele faz o complemento. E elas têm uma coisa que, pelo menos nós, não temos, que é planejamento. Porque você não consegue tocar uma estrutura desse tamanho sem planejamento. Não faz. Então, o planejamento é fundamental. Então, você tem que planejar, tem que ter quem executa lá na ponta e tem que ter uma prefeitura que compre a ideia, que é o que a gente não tem. Então, você vê que as formas de fazer, de arrumar espaço físico, a gente não arrumou a solução do nosso espaço físico. Todas as escolas têm problema de espaço físico. O que eles fizeram? O que o Campo fez? Descentralizou. Então, o espaço físico é aqui, todo mundo usa o mesmo espaço, todo mundo usa às vezes até o mesmo material. E aí você tendo planejamento, você tendo a prefeitura investindo, você tendo recurso humano que vai estar sendo colocado lá, porque o professor de educação integral, o professor comunitário, quem cede o professor comunitário? É a prefeitura. Não tem que ficar pagando como monitor. Então tem um professor capacitado, né, para estar fazendo lá a oficina. E o que faz o monitor? Dá apoio. Então, a diferenciação é mais na forma como encara o programa e não na forma só como gerencia o programa. Porque se a gente continuar gerenciando o programa aqui, mesmo com recurso, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz hoje. A gente não vai chegar no que eles chegaram. Para a gente chegar nesse nível, a gente tem que mudar a concepção da prefeitura. A prefeitura tem que incorporar. Por exemplo, eles vão buscar apoio em clube. Tá certo? Nós vamos lá, tem natação. Quantas escolas nossas têm natação em Campinas? Não sei nos outros municípios, mas em Campinas. Quantas tem? Acho que nenhuma. Nenhuma. Quantos clubes a gente tem? Então a gente tem Fã de São Paulo, a gente tem o tênis, a gente tem o SESI. O que a gente faz? Dá pra gente mudar. Então assim, da forma como eles fazem, a gente consegue, pelo menos, se a gente começa agora, a gente não vai chegar no nível deles, mas a gente começa a gatinhar, a gente começa a participar. Então o que falta pra gente? Falta pra gente é mais articulação, porque a gente não tem articulação. Porque as escolas são individuais, eu sempre cobrei isso. Nós temos escolas que têm programas excelentes e fica lá na escola. Então não se divulga, a escola vizinha não sabe o que faz. Eu acho que é mais do que eu sou orientadora hoje, mas há um mês atrás eu era professora, tá? E eu trabalhava numa escola de educação integral. E hoje eu assumi como orientadora numa escola de educação integral. A gente participou, a minha escola, mas as primeiras escolas de Campinas piloto, que se dizem educação integral, eu fiz parte desde o início do planejamento das escolas. Então a gente implementou a escola, eu passei a barra pesada na primeira escola. Esse ano, a escola que eu estou começou esse ano, então eu estou passando a barra pesada de novo, que é um novo reinício. E eu sou muito, eu concordo com a sua fala, Ricardo, porque o que a gente observa na prefeitura de Presidente Prudente é que existiu um planejamento quanto rede. E aqui em Campinas a gente está tendo o desenvolvimento dos projetos pilotos pautado muito mais na autonomia de cada escola. Porque a gente, aqui, né, a gente preza muito pela questão da autonomia das escolas, que as escolas conseguem eu não sei, a gente tem que ler muitos documentos que existem aqui, que gerem as escolas, talvez seja uma questão assim, de saber fazer, estudar para fazer. Que na verdade, de verdade, é uma ação da política municipal. Isso. Né? Então, para que é como se fosse um organograma, né? A política, o prefeito, secretários, né, no caso, foram vários secretários, como eu falei.
Precisou do prefeito chegar e falar assim, eu quero que isso aconteça que todos, né? Para depois chegar nas escolas. Porque se a gente pega mesmo o secretário de Educação, se ele tenta uma parceria com a Cultura, e o secretário de Cultura não quiser essa parceria, não acontece. Porque o secretário de Educação ele não tem mais poder que o secretário de Cultura na pasta dele, ele não tem. Então ele só vai poder gerenciar a pasta da Educação. Então, a menos que seja alguém acima do secretário de Educação, que determine, ó, secretário de Educação, o taquaral lá, a gente vai fazer natação. A Educação vai levar as crianças de ônibus e tem que ter alguém lá, do esporte e lazer, para dar aula lá de natação. A menos que tenha alguém que determine isso, a gente vai continuar trabalhando individualmente, secretaria individualmente e escola individualmente. E isso... Nós temos muito grande nas regiões de clubes públicos. E é uma coisa rara em outros lugares. E elas ficam totalmente desarticuladas, desagregadas, a ponto, por exemplo, da piscina do Londres, que é uma belíssima piscina, está toda rachada, que está seca há quantos anos? Por falta de água, rachou inteiro, porque estava de vazamento. É uma loucura isso. Então a gente tem os clubes que devem IPTU, a gente tem as associações privadas que deveriam ter parceiro, mas assim, se ninguém for atrás de procurar parceria ou de oferecer parceria, não vai acontecer. Então a gente precisa repensar a concepção. E aí o que acontece? Por que o presidente Prudente não sofre tanto a falta de recurso como a maioria dos nossos recursos? Porque eles não dependem do recurso exclusivamente. O recurso só complementa. Então é difícil para eles porque vai faltar o quê? O monitor que vai dar o apoio. Então vai faltar. Só que o programa não para. O programa continua. Porque quem oferece o profissional é a prefeitura. E nós não oferecemos o profissional. A Campinas não oferece. Então se a gente não tem o profissional, e isso é uma das questões que a gente critica no programa, que é a qualidade do profissional que vai trabalhar com as crianças. Se eu tenho um monitor que ele ganha lá os R$400, é lógico que eu vou poder exigir até certo determinado nível de qualidade. Agora, se eu tenho um professor que é formado na área, é lógico que a qualidade vai ser melhor. Então, assim, entre a questão de qualidade e a questão de que o município quer para a educação. Então, essa é uma questão que é só para diferenciar o que existe em Presidente Prudente, que a gente está aprendendo que a gente pode tomar muita experiência para nós, que a gente tem que mudar a concepção e o que a gente vai fazer daqui para frente. Como eu havia falado na reunião anterior, que 2016 vai ser o ano mais difícil para o programa. Se a gente não fizer nada, já que a gente não tem um município fazendo o que eles fazem, porque os municípios, não só Campinas, mas os outros municípios, também podem abrir um processo de licitação para contratar os clubes. Pode abrir um processo de licitação para contratar a orquestra, para fazer a banda, para fazer a horta. Então o processo de licitação tem que entrar no orçamento, vamos fazer o processo e vamos contratar. Então dá para fazer. O que a gente faz com isso? Sai da dependência 100% do programa e começa a fazer outros de mais qualidade. Como a gente não tem tempo para isso neste ano, porque não dá, porque o orçamento da maioria dos municípios já fechou o orçamento, o que a gente fez? Eu e o Luiz, a gente conversou com a Secretaria de Educação, depois da última reunião, e a gente levou até a secretária uma proposta para que a gente pudesse minimizar a falta de recursos para o ano que vem. Então vou falar agora o que a gente pretende fazer para o ano que vem com respeito à falta de recursos que nós temos para o Mais Educação. Um programa municipal que vai complementar ou suplementar o Mais Educação, um recurso direto também da escola. Então eu fiz o rascunho da lei, passei para o Luiz Capelano, que na reunião com o secretário foi determinado. Eu ia fazer o rascunho da lei, ia passar para o Capelano. O Capelano já passou para o Luiz da Legislação e Normas, que está vendo a questão da parte legal. E o que visa essa lei? É um programa baseado no Ponto Escola. E segue os mesmos critérios do Ponto Escola. O que muda? Muda que ele vai atender as escolas que estão inscritas no programa e ainda não receberam ou receberam menos do que deveria. Então vamos imaginar que uma escola esteja inscrita no programa e o recurso não veio. Aí o programa municipal vai e suplementa aquela oficina para que ela aconteça, que ela não pare. Tá certo? Isso
vai fazer com que as escolas possam dar continuidade no programa, independente do recurso federal. Não precisa do recurso federal. É lógico, se o recurso federal vier, melhor, porque a gente economiza recurso municipal. Então tem recurso federal, eu estou economizando municipal. Não tem federal, a gente encaminha o recurso municipal. Ele é baseado basicamente da mesma forma que o Ponto Escola, prestação de contas é trimestral, segue os mesmos critérios de gasto, de repasse. O que muda para o governo federal, do governo federal? Como é municipal, a gente não tem limitação de custeio capital. Então a gente manda o recurso e a escola pode gastar independente do custeio capital, gasta de uma forma só, é só custeio. E o capital gasta sem ser o dinheiro sair de baixo. Contrata o monitor da mesma forma, a ideia é seguir os mesmos parâmetros do federal, para que não haja dois programas da escola funcionando de formas distintas. Então se eu tenho federal funcionando de um jeito, eu vou ter um municipal que vai funcionar praticamente do mesmo jeito. O que muda? Muda a origem da fonte de recurso. Mas não é para ter diferença de pagamento de monitor, não é para ter diferença da forma da oficina, dos critérios da oficina, dos critérios de escolha dos alunos. É para ser só um complemento, tá certo? Isso já para 2016. Claro que a gente lançou a ideia, a lei está lá com legislação e normas, vai depois para a Câmara. Eu acho que não há nenhuma dificuldade em aprovar isso na Câmara. Tá? A gente já tem isso previsto em orçamento, orçamentariamente a gente já está com isso previsto. Então a gente consegue ter uma luz no fim do túnel para 2016. O programa parece que vai ser revisto para 2016, o próprio programa federal vai ser revisto, embora o governo federal tenha uma série de dificuldades financeiras, alguma coisa talvez saia para 2016 para dando continuidade. Independente disso, independente desse projeto de lei que vai fazer o suplemento ou complemento do que a gente já tem, eu acho que a gente tem muito a aprender com o presidente Prudente na mudança de estrutura e na mudança de mentalidade de como a gente trata a educação integral. Que a gente pode fazer algumas coisas centralizadas, porque hoje como funciona na Prefeitura de Campinas? Descentraliza